Depois das compras, é hora de guardar tudo direitinho. Agora a Aline vai mostrar para a Dona Maria truques e dicas para dar aquela organizada no armário e na geladeira, que vai simplificar muito a vida e garantir a qualidade dos produtos. Mas nessa arrumação, a Aline vai ter uma surpresinha nada agradável. Queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho de armazenamento também. Onde é que a senhora costuma guardar os alimentos? Eu guardo quase sempre, assim, por exemplo, os legumes no saquinho. Guardo todos eles na geladeira. O leite, eu uso só o que vai, por exemplo, eu vou dar para as crianças, eu abro o leite, o que sobra, eu guardo na geladeira, né? Arroz, essas outras coisas não, aí já guardo no armário. O que a senhora guarda primeiro? A carne. A carne, e depois? Carne. Aí depois, então, vai as frutas, os legumes. Por último, é o arroz e feijão. E aqui na geladeira a gente guarda as frutas, verduras e legumes. Verduras, ovos, essas coisas que eu ponho assim, ó. Tá. A geladeira dos Franco não é nenhum modelo de organização. E qual é o armário que a senhora costuma guardar as coisas? Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. E no armário de mantimentos, a coisa também tá feia. Pelo jeito, a trabalheira vai ser grande. Esse aí é assim, de bolachinha, chocolate em pó, bolacha. Tá bom. Essas coisas assim, das crianças. Pra não desgastar a Dona Maria, que já é uma senhora de idade, e até para não gastar muita energia da geladeira, eu achei melhor que ela se retirasse, descansasse um pouco e eu fizesse as modificações e explicasse a ela depois. Boa sorte, Aline. Ai, Dona Maria, essa geladeira estava precisando de uma bela faxina. Sujeira acumulada, alimentos estragados... Mas nada se compara com o que a Aline encontrou no armário dos mantimentos. Logo que eu comecei a arrumar o armário, a primeira coisa que eu resolvi fazer foi tirar aquela caixa de papelão, porque foi o que mais me chamou a atenção. E eu comecei a passar os alimentos para uma bacia plástica, que seria o ideal, e de repente eu enfiei a minha mão numa batata podre. E ali estava o típico exemplo dessa questão de não saber armazenar os alimentos, né? Um alimento fresco, que é rico em água, guardado em um ambiente fechado, que pode acumular sujeira, que pode acumular mofo, e o resultado foi exatamente esse. Uma caixa de papelão úmida, cheia de larvas. Dizem que uma maçã podre numa caixa contamina todas as outras. No caso das batatas, essa regra também vale. E como? As raízes, frutas e tubérculos devem ser guardados em locais limpos, secos, arejados e livres de insetos. É importante evitar ambientes úmidos ou muito abafados, que podem provocar o apodrecimento do alimento e o surgimento de larvas. Caixas de madeira ou papelão, nem pensar. Bom, Dona Maria, eu encontrei algumas coisas aqui que eu gostaria de dividir e que são exemplos vivos dessa dificuldade que a gente tem de organização. Em relação à geladeira, olha só, às vezes o alimento fica tão guardado lá no fundo da gaveta que a gente esquece dele. Certo. Então aqui a gente tem uma alface, olha só, que estava colada lá no fundo da gaveta. Ah, sim. E que já começou a ficar passada. Outra coisa que eu pude perceber são alimentos abertos. Lá dentro da gaveta, os alimentos abertos que já tinham sido lavados, enfim, próprios para consumo, já direto, estavam junto da gaveta com os alimentos sujos, em contato da polpa com a casca suja dos demais alimentos. Então assim a gente contamina o alimento inteiro, por dentro e por fora, tornando impróprio para consumo. E aqui é um outro exemplo daquilo que eu estava falando para a senhora, né? Quando a gente vai deixando os alimentos lá no fundo da gaveta e trazendo os novos alimentos da feira e colocando de uma vez, os alimentos mais antigos vão ficando esquecidos, vão ficando lá para o fundo da gaveta. Portanto, vou ao supermercado, vou com uma lista. Assim, eu sei exatamente o que eu vou comprar e não loto a minha geladeira, não esqueço o alimento no fundo da geladeira e a gente não cai nesse caso aqui, de desperdiçar o alimento. Jamais a gente guarda alimento em caixas de papelão ou madeira, porque os utensílios ou as caixas, enfim, de papelão ou madeira, eles são porosos. Então olha só o que aconteceu, a gente teve aqui o caso de uma batata que estragou e aí ela começou a soltar líquido, olha o que aconteceu.
Começou a acumular umidade na caixa. A caixa embolorou, a gente teve crescimento de larvas aqui, tá? Então, isso poderia prejudicar, inclusive, a integridade dos outros alimentos que estavam aqui. Em relação aos legumes que podem ficar fora da geladeira, mantém em lugar arejado, fresco, como se fosse uma fruteira. E o prazo de validade, hein? Será que o pessoal aqui lembra de olhar esse detalhe tão essencial? Parece que não. Que, olha, são casos de que o alimento excedeu o prazo de validade. Aqui a gente tem uma dica legal que é o PVPS. Tem que memorizar essa dica. A gente cola no armário se for preciso. PVPS é primeiro que vence, primeiro que sai. Então, comprei um alimento, eu tenho que olhar a data de validade dele, porque se a data de validade dele demorar mais do que aquele que eu já tenho em casa, ele tem que ir para o fundo do armário. E aquele que vai vencer primeiro, vem pra frente. Porque aí, quando eu for utilizar, eu garanto que eu estou utilizando o alimento que vai vencer primeiro. E muitos alimentos abertos e do mesmo tipo. Então, só de sal grosso, tinham mais ou menos uns 5 saquinhos e uns 2 potes de sal grosso abertos. Vamos começar, então, a ver como é que ficou a nossa nova geladeira, o nosso novo armário? Vamos. Maravilha. Deixa eu tirar isso aqui de perto, porque a gente não precisa ficar com isso. Agora, com vocês, a nova geladeira de Dona Maria. Então, primeiramente, cada prateleira deve conter um tipo de alimento. A prateleira de cima é mais fria. Conforme a gente vai descendo, as prateleiras de baixo são menos frias, ok? Então, nas prateleiras mais frias, a gente deve manter todos os laticínios, tudo que for à base de leite. Em seguida, aqui na segunda prateleira, devem ficar os alimentos que são pré-preparados, ou seja, tudo aquilo que a gente manipulou. Lavei uma alface, higienizei uma alface, coloquei aqui. Sobrou, eu coloquei aqui. Sobrou arroz, eu coloco aqui. E tudo com etiqueta. A senhora vai perceber que, olha só, eu coloquei aqui, ó, etiqueta. Feijão, quando foi feito e a data de validade. A data de validade para alimentos que foram manipulados, que a gente mexeu, então lavei a alface, a verdura ou cozinhei o feijão, é de 2 a 3 dias no máximo, tá? E aqui embaixo, nessa prateleira, que seria a última prateleira, basicamente, ficam as carnes, tá? Tirei do congelador, olha só, a gente coloca aqui num recipiente, como foi o que eu fiz aqui, escrevi carne em descongelamento. E é aqui que ela vai descongelar. Repara que o recipiente é alto, assim evita do suco da carne começar a se soltar e cair nos demais alimentos. Tá bom? E lá embaixo, nas gavetas, frutas, verduras e legumes que ainda não foram manipulados. Não usei, não higienizei, cheguei do mercado, vou guardar? É ali. Sempre preservando aquela ordem. Os mais pesados embaixo, os mais leves em cima, tá? Então aqui a gente separou os legumes na sua gaveta e as frutas e verduras ficaram em cima, que são mais delicados, tá joia? E na porta da geladeira, o que a gente deixa? Aqui a gente deixa somente condimentos e bebidas. Então mostarda, tempero, cereja, tá? A gente deixa aqui. E as bebidas sempre embaixo. O que costumava ter aqui nessa porta da geladeira? Ovos. A senhora sabe por que a gente não deixa ovo na porta da geladeira? Porque você abre e fecha? Porque a gente abre. Imaginei, não sabia. Mas quando você comprou uma geladeira, já vem as vasilhinhas. Quer dizer, é lugar dos ovos. A ideia. Você entendeu? Então, pois é. Hoje as vasilhinhas já são removíveis. No caso das da senhora, já era. Então eu abominei a vasilhinha daqui, que é pra evitar da gente colocar ovo na porta da geladeira. Tá? Costumo brincar que o engenheiro não é nutricionista, então ele não sabia que tinha que colocar aqui, tá bom? A senhora conhece a salmonela? Ouvi falar só. A salmonela é uma bactéria que se desenvolve principalmente nos ovos com a mudança brusca de temperatura. E ela é muito tóxica para o nosso organismo, ela pode fazer muito mal pra gente, inclusive ser fatal. Portanto, ovo jamais na porta da geladeira. Sempre no fundo da geladeira. Só tirar pra fritar na hora, pra fazer o que isso, pra cozinhar na hora. Tirei pra cozinhar na hora, aí sim. Enquanto isso, é no fundo da geladeira intacto, quietinho. E agora, o novo armário da Dona Maria, já livre de hóspedes indesejados. Este é seu novo armário. Aqui é muito importante limpar sempre os armários, tá? Tira a toalhinha de plástico, dá uma limpada boa na toalhinha. Armário limpo é
80% de segurança do alimento que está aí dentro. Aqui a gente também tem uma ordem. Sim. Se a senhora reparar, embaixo a gente colocou os mais pesados. Os mais pesados. As sacarias, os óleos, Certo. tá bom? Feijão, açúcar. Isso. Aí, se a senhora reparar, eu coloquei sempre as sacarias Sim. num formato de cruz. Um arroz tá assim, o outro tá sim, assim. entendi. Tá? Por quê? Porque isso permite que eu tenha respiro, passagens de ar entre os alimentos. Entre os alimentos. Tá? Isso faz com que o ar circule e a gente evite, ou pelo menos reduza o risco de vetores. O que é vetor? Mosca, barata, rato, porque quanto mais apertadinho, mais empoeiradinho e mais úmido for o ambiente, melhor para eles. Certo. Então, em cima a gente colocou todos os alimentos leves, temperos, creme de leite, alguns enlatados. Certo. Repare que todos os enlatados, assim como os vidros, ficam sempre lá no fundo da prateleira. Nunca aqui. Ok. Os alimentos que estão abertos estão todos em saquinhos, Tô vendo. porque não adianta muito, sabe, dona Maria, a gente enrolar a embalagem e colocar um pregador ou um grampo. Certo. Porque a outra parte da embalagem fica aberta, Aberta. a não ser ali onde a gente pôs o grampo. Certo. Então por ali pode entrar micro-organismo, pode entrar mosca, pode entrar diversos tipos de vetores, compreendi. tá bom? Foi uma aula de organização para ninguém botar defeito. O armário e a geladeira da Dona Maria nunca mais serão os mesmos. Mas agora vai chegando um momento crucial da missão da Aline. É no fogão que a coisa vai pegar. No próximo episódio, a Aline vai ajudar a Dona Maria a preparar a refeição diária da família. Ela não gosta de adiar os desafios e vai logo começar pelo mais difícil: tentar mudar o cardápio das crianças. Será que vai dar certo? Não perca! Quer saber mais? Procure o SESI do seu estado ou acesse www.sesi.org.br. Lá você encontra mais receitas de dar água na boca.